Olá caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo da rubrica Bora lá falar de carros. E no vídeo de hoje vou-vos dar a conhecer o novo Audi Q3 Plug-in Hybrid Electrified Vehicle, na sua versão de 272 cavalos. Porque há duas. Há uma versão de 204 cavalos, potência combinada, e esta tem 272 cavalos, que é justamente o mesmo esquema e motorização que, se vocês clicarem aqui, vão ver também o meu Bora Lá Falar de Carros ao Cupra Formentor com a mesmíssima motorização. Acontece que a grande diferença deste Audi Q3 para o Cupra Formentor é, obviamente, são de segmentos premium completamente diferentes. Sendo que o Cupra Formentor não é um segmento premium, o Q3 assim o é. E vou-vos já dar aqui a entender porquê. Aqui pôr aqui o meu zingrelho, os meus Thin Optics. Então, esta versão de 272 cavalos custa PVPR 52.706 euros com IVA. Mas esta unidade vinha apetrechada, esta que vocês veem nas fotos, esta coisa linda, vinha apetrechada com nada mais, nada menos do que... Sentem-se. Isto é um Audi Q3, pessoas, é um Audi Q3. 24.825 euros e um cêntimo em equipamento opcional. Credo, valha-me Nossa Senhora. 24, quase 25 mil euros de opcionais num Audi Q3. Ou seja, o preço passa de 50 paus para 77,5 à conta dos opcionais e mais o ISV e essas coisas. Enfim, é o carro, se eu já achei o Formentor, que já não tinha um preço simpático, Q3 Plug-in Hybrid com motor 1.5 debaixo do capô que paga 546 euros de ISV, 77.531 euros, valha-me Nossa Senhora, onde é que isto já vai? Destaco aqui principais extras mais carotes: jantes Audi Sport 20 polegadas, 3.500 paus. Temos aqui o quê? Luzes traseiras OLED digitais, muito giras, já falamos disso, 1.270 euros. Pack Tech Pro, que tem muita coisa, 5.030 euros. Pacote interior S-Line, 2.300 euros. Pacote LED Matrix HD com luzes traseiras LED Pro, 2.800 euros. E por falar em luzes, eu vou só fazer aqui uma pausa. Eu dei-me ao trabalho de fazer um clipe de vídeo para inserir neste vídeo, que é normalmente com fotografias, para vocês verem o espetáculo de iluminação noturna que é este automóvel. A noite vira dia. Em modo de máximos automáticos, é deixar o sistema funcionar, porque é impossível não vermos tudo como se fosse de dia. É como as imagens documentam. E depois, tem uma característica muito engraçada, que é quando desligamos o carro, ele faz um bailado de luzes no escuro, que é assim qualquer coisa de extraordinário. E atenção que esse bailado é configurável. Há vários bailados à escolha. Da mesma forma que também há bailados e luzes diferentes. A assinatura das luzes é elegível também em 3 ou 4 modos diferentes, de acordo com os menus, como vocês veem aqui também nas fotos, mas é claramente uma coisa extraordinária. A iluminação deste automóvel é qualquer coisa de extraordinário. E aí percebemos que já não estamos num Cupra, que já estamos num Q3, se bem que eu acho que dentro do grupo, muito provavelmente, também é possível eleger este kit de luzes espetacular, Space Pro Ultra Matrix no Formentor, se calhar. Bem, continuemos. Depois temos aqui mais o quê? Pacote MMI Experience Pro, mais 2.000 paus. Este já tinha dito. Portanto, meus amigos, isto custa 77.500 euros, o que começa logo por ser uma pipa de massa para um Audi Q3, sobretudo se equipado com um motor 1.5 plug-in hybrid que paga 500 e poucos euros de ISV. Esta motorização é um 1.5 com 177 cavalos, que tem um magro binário máximo de 250 Nm, mas é auxiliado por um motor elétrico. Isto é tudo tração à frente, tudo nas rodas da frente, não há cá quatros. É auxiliado então nas rodas da frente por um motor elétrico de mais 116 cavalos e, portanto, como de reza a matemática, 177 mais 116 dá 272. Não dá, mas pronto, a Audi faz assim as contas. Numa potência máxima combinada de 400 Nm de torque. Isto é a parte do performance no papel.
a marca anuncia 215 km/h de velocidade máxima e 6,8 segundos do 0 aos 100. Se a bateria estiver toda carregadinha, ou pelo menos com 80 e tal % de carga. Porque como foi o meu caso, e eu deixei andar esta bateria mesmo até zero, e eu fiz 104 km em modo elétrico com este carro. Portanto, a marca anuncia 117 ou 120 ou qualquer coisa do género, eu fiz 104 em modo elétrico até a gastar a bateria completamente a zero. Nota-se claramente que quando o carro depende só do motor a combustão, os 1900 kg de peso e uma aerodinâmica de um SUV com uma superfície frontal que é muito plana à frente, de repente já não acreditamos em parte alguma que aquele carro vá fazer 6,8 segundos do 0 ao 100. Talvez atinja 200 km/h, 215, não sei, com jantes de 20 e pneus largos e outras coisas do género. E este carro é também acompanhado por uma caixa automática DSG de 6 velocidades. Mas é realmente gritante que, à medida que perdemos capacidade de bateria, a performance do carro diminui drasticamente. Uma coisa que infelizmente não diminui drasticamente com o depletion ou com o gastar da bateria é o som do motor, que é um bocadinho desagradável, é um bocadinho áspero. E se rodarmos em autoestrada a 130 km/h ou a 120 e picos km/h, como foi o meu caso, o tempo todo, leva 2.500 rotações de motor, mais ou menos, de um total possível de 6.000 e tal, mal se ouve. Mas se nós precisarmos de pisar e o motor tiver que subir de rotação, é desagradável. Não é uma sonoridade bonita, se calhar se aquele carro tivesse qualquer pretensão desportiva e tivesse ali uma válvula de escape, se calhar o som pareceria mais bonito, mas não, é só um sonzinho assim, tipo, assim num motor assim a ser esforçado. Este carro também, por causa disto e por causa deste motor aparentemente ser um bocadinho esforçado com este peso e com esta aerodinâmica, não foi brilhante nos consumos. Este carro fez-me uma média ao final de 800 km percorridos, como vocês veem na foto, 7 e picos. 7 e picos, sendo dos quais, desses 800 km e tal percorridos, 104 foram em modo elétrico. Eu não voltei a carregar o carro, voltei só a pôr gasolina, porque o depósito é um depósito pequeno de 45 litros e, portanto, também não faz grandes autonomias combinadas, mas fiz no total cerca de 800 km com 7,3, qualquer coisa do género, como vocês veem aqui nas fotos. Significa que, se eu tivesse feito só 700 km de autoestrada, provavelmente este consumo de 7,3 seria mais na casa dos 8 e qualquer coisa, 8.2, 8.3. Não era um motor com muitos quilómetros rodados, mas já tinha 7.000, não é assim tão pouco quanto isso, e portanto dificilmente gastará muito menos do que isto depois de mais alguns quilómetros percorridos. Mas este carro teve estas viagens de autoestrada de 700 km com 2 pessoas a bordo, portanto não estava propriamente carregado, cheio de malas e outras coisas do género. Muito equipamento opcional, faltou no meio disto tudo um teto panorâmico, porque o carro tinha um ar escuro por dentro, os bancos eram escuros, nem sequer eram em pele, mas eram elétricos, era com memórias, aquecidos, volante aquecido, portanto o carro tinha muito equipamento. O espaço atrás é bom, para um Q3 eu com 1,80 m sento-me atrás do meu próprio banco, sem quaisquer constrangimentos de espaço, um bom apoio de braço, regulações de ar-condicionado independentes, tomadas USB-C, enfim, o que já vai sendo habitual hoje em dia nestes produtos. Portanto, os consumos não foram assim nada de muito espetacular, sendo que eu acho que este carro, para quem faz regularmente deslocações pequenas, vai funcionar muito bem do ponto de vista da autonomia elétrica, porque ele faz efetivamente 100 km com uma carga, numa bateria de 20 kWh úteis, e já admite carregamentos rápidos até 50 kW. Portanto, num posto de carregamento rápido, em 30 minutos temos a bateria a mais de 80%, e overnight em casa com calma, como quem carrega o smartphone, carrega o carro e em 4 ou 5 horas tem a bateria toda carregada, feita para mais 100 km. Portanto, mais uma vez estes plugins são muito apelativos para quem faz muitas deslocações pequenas por dia, durante a semana, e depois ao fim de semana precisa de um carro com o qual não esteja que estar preocupado com autonomias, que não fazem uns consumos brilhantes, mas também não são consumos elevados. É um carro com quase 2 toneladas, é um 1500 a gasolina com 177 cavalos, não se mexe mal, mas não se mexe como se mexeria um carro com 272 cavalos a combustão, nem pouco mais ou menos. Tem uma boa saída, sente-se ali o binário do elétrico a dar alguma ajudinha, mas não se sente binário do elétrico muito tempo nem muitas vezes, porque lá está, mais uma vez, à medida que a bateria for esgotando, a performance não é igual. O que é que eu gostei muito deste carro? Gostei do interior. O carro tem um fit and finish e uma qualidade de acabamentos muito boa, e sobretudo a robustez e a solidez de montagem deste carro é absolutamente top. É aquela sensação de, epá, eu vou num Q3 ou vou num Q5. É porque o carro é realmente muito bom.
Este novo painel curvo tem uma definição de imagem absolutamente incrível. Eu já percebi que isto vai melhorando de versão para versão. O primeiro a estrear foi assim, o segundo a estrear já foi assim assado, e este já está num patamar de definição de imagem e de interatividade muito, muito bom. Achei o painel fininho à frente dos nossos olhos, de fácil leitura, mas há ali algumas coisas em que são letras pretas fininhas sobre fundo branco e a coisa não se lê tão bem. Ou pelo menos eu não leio tão bem. Gostei muito da apresentação dos caracteres, da forma como a informação é apresentada e tudo mais. Na parte central temos espelhado o Android Auto, que volta e meia lá falhou. Ou seja, eu ia muito bem em viagem com o Android Auto a funcionar, com o GPS ligado, e do nada aparecia uma mensagem a dizer conexão perdida, puf. E nunca mais eu voltava a conseguir ligar o carro, senão quando parasse, fechasse, voltava a abrir o carro e então assim o telefone voltava a emparelhar. Estranho, aconteceu-me 2 vezes ao longo de 4 dias. Agora, a grande novidade para este Q3 são aquelas hastes novas por trás do volante, que é uma haste fixa que tem nos extremos controlamos os piscas, no outro extremo controlamos a caixa de velocidades, e dentro desse extremo do lado esquerdo temos os comandos dos limpa-parabrisas, do limpa-parabrisas atrás, do mija-mija para o vidro, do controle de máximos automáticos e os piscas. Aquilo ao princípio eu olhei para aquilo e pensei, que confusão, que caracteres tão pequeninos, eu não me vou entender aqui. Mas o que é facto é que ao fim de pouco tempo todos os gestos são absolutamente naturais. Portanto, temos à mesma o puxar para dar máximos, o empurrar para a frente para ligar os máximos automáticos, o pisca para cima, pisca para baixo. Portanto, aquelas hastes que ao princípio tinham assim um ar um bocadinho aterrorizador, do género, como é que eu vou funcionar com isto? No fundo funciona muitíssimo bem. Não estranhei nada, ou seja, não há ali nenhum gesto que eu tivesse que fazer que fosse contra a natura, ou pelo menos os botões da forma como estão instalados ao final de 10 minutos estamos mais do que habituados, e tal e qual como a posição de alguns comandos muda de carro para carro, ali muda de Audi para Audi, é um facto também, mas nada de complicado de funcionar. O botão do parque está lá no mesmo sítio, o botão do travão de estacionamento também, e portanto é um carro super moderno, com um nível de equipamento, as câmaras de 360 graus impecáveis do ponto de vista de qualidade de imagem, muitíssimo boas. Depois temos, mais uma vez, e volto a reforçar, toda aquela parafernália da assinatura digital das luzes, quer à frente, quer atrás, tudo aquilo é absolutamente customizável, mas enfim, eu não lhe vou chamar uma mariquice, mas é o que é, são coisinhas engraçadas que as marcas inventam. Agora, estes faróis Matrix, LED, bababá, são mesmo muito bons. Isso, pá, não estou a falar do bailado das luzes quando desligamos aquilo, estou a falar da qualidade da iluminação à noite, porque eu nos 4 dias em que eu andei com este carro, 3 deles choveu a potes, à conta da Ingrid. A depressão Ingrid fez das nossas viagens assim uma coisa com o triplo da cautela. Ainda bem que íamos a bordo deste Audi Q3, um carro super estável, muito bem sonorizado, tirando a parte em que o motor sobe de rotação, mas a 120 km/h de autoestrada, mesmo debaixo de chuva intensa, o carro sempre muito bem plantado, muito seguro. Apanhámos ventos laterais, apanhámos granizo, e à noite também apanhámos muita chuva e tem até aquelas luzes de condições climatéricas adversas e não sei o que mais. Mas foi um fiel companheiro durante estes dias com um mau tempo, uma sensação de casulo ali dentro e de segurança muitíssimo boa. O carro é bastante funcional, a bagageira não é grande, mas também será mais pequena porque é uma versão plug-in, e portanto não temos ali espaço debaixo da bagageira, mas contamos com 375 litros de mala. Mala essa elétrica, com a função de arrastar o pezinho debaixo da porta e ela abre e fecha sozinha, e depois todo o carro é realmente muito user-friendly, com uma boa aparelhagem Sonos, que quando eu liguei a primeira vez pensei assim, o som não é grande coisa, mas pá, deu uma sensação que aquilo foi aquecendo ao final dos primeiros 4 ou 5 minutos, como se o sistema de som precisasse aquecer, mas foi aquecendo ao final de alguns minutos, e depois eu estive ali a bombar techno à grande, porque aquilo tem uma potência de graves do caneco e uma fidelidade de som muito bom. Portanto, se vocês quiserem fazer um upgrade ao som do vosso Audi Q3, este sistema Sonos recomendo vivamente, porque toca e bufa muito bem, a sério. É um carro realmente muito bom. Gostei muito do convívio com este carro. Os consumos não foram brilhantes, o conforto, como é que eu ia dizer? Eu acho que se calhar se este carro tivesse antes de 19 seria um pouco mais macio no seu tato. Em termos de taragem de suspensão eu acho que é adequado, mas quando passamos em superfícies muito irregulares
ouve-se a suspensão a trabalhar, ouve-se ali, faz assim um bocadinho de, não sei se é o tipo de amortecedores, se é a forma como os braços, não faz ideia, mas ouvem-se ruídos da suspensão em funcionamento, e acho que isto num carro que já vai com uma tabela de preço desta natureza é um bocadinho pior do que eu estaria à espera. Não me lembro de ter ouvido tal coisa no Formentor, ou se calhar até comentei isso no vídeo e já estou aqui a meter os pés, mas pronto, vão lá ver o vídeo do Formentor para ver se eu realmente meti os pés. Mas senti que em alguns pisos, por exemplo, a passar lombas, quando são aquelas lombas pretas e amarelas que são mais pequenas, o carro é tipo pancada, pum pum, não é puf puf, não, é assim um bocado seco, foi pelo menos o que eu senti. Agora, tirando isso, é um carro realmente com um interior muito sólido, mais uma vez, muito robusto. A posição ao volante é espetacular, gostei muito da pega do volante. Temos aqueles comandos táteis que às vezes se toca com o polegar sem querer e lá se ativa qualquer coisa, ou se desativa, ou faço o scroll para cima no computador de bordo, quando na realidade não queria fazer. E, por último, gostava de deixar uma nota sobre aquilo que é a estética deste Q3. Eu não fiquei fã, sobretudo visto de trás. Achei que há ali... não sei, há ali algumas incongruências a nível de design. De frente ele choca menos, acho que a frente está melhor conseguida, já está um bocadinho a arte de família do A6, do Q6, do A5, mas a traseira ficou um bocadinho esquisita, não fiquei grande fã daquela traseira. Gostava de ensaiar se calhar este Q3, acho que se calhar a carroceria Sportback pode ser um pouco mais elegante, não fiquei fã deste design, de perfil não é assim tão mau, de frente é ok. A traseira não me convenceu, se calhar também pela cor, não sou... Há carros que eu acho que em branco a coisa não funciona bem, não sei porquê, mas a Audi nestes últimos parques de imprensa tem tido já a S6 e-tron Avant, que tinham tido antes era cinzento escuro e depois tem esta branca que vocês viram também no ensaio, que não recolheu as minhas preferências, e este carro se calhar também em branco também não é propriamente a cor que o torna mais feliz. Ainda assim, eu acho que é um produto que levará muitos clientes a pensar porque não um Cupra Formentor. Acho que, obviamente, o cliente Audi é um cliente Audi, não é o cliente Cupra, mas 25 mil euros de opcionais é quase, é meio carro. E o Formentor que eu ensaiei, que eu já não achei barato, custava, se eu não estou em erro, 55 mil euros, e o Formentor por dentro é um bocadinho mais espaçoso e creio que até tem um pouco mais de bagageira. E acho que tem um design muito mais raçudo, e esse é feliz de todos os cantos para onde se olhe. Não vejo que tenha em falta qualquer um dos equipamentos que eu notei ali, a não ser pela questão dos faróis e da brincadeira das luzes e não sei o quê, mas começa a ser muita massa para dar para um Audi Q3. 77 mil e tal euros de preço final, realmente dói um bocadinho. Os consumos realmente não foram brilhantes, mas eu acho que é um carro muito homogéneo para quem possa fazer... é um carro completo para quem possa fazer muito das duas utilizações. Utilização frequente em modo elétrico, carregar em casa, energia barata, e depois não ter um carro que comprometa em deslocações mais longas, sem ter consumos de V8 de 14 ou 15 litros ao 100, sendo que também não é propriamente um pisca a gastar. Eu acho que quando este carro fez médias iguais ou piores do que o CLE 300E Coupé que eu ensaiei aqui há umas semanas atrás, dá que pensar um bocadinho, a gente coça assim um bocadinho a cabeça, não é? Porque o CLE com um tanque de 50 litros, este tem 45, fez 700 km, 700 e tal km com a carga elétrica, com o depósito ainda me sobrou gasolina. Neste ainda tive que meter 30 euros de gasolina, infelizmente até fui à Espanha com gasolina a 1,47€, mas efetivamente não fiquei propriamente assim, não morri de amores. Caros amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Não se esqueçam de ativar as notificações e subscrever o canal, evidentemente, e digam-me nos vossos comentários o que é que vocês acham deste produto Premium Audi Q3 PHEV. Até à próxima, um abracinho.